Quatro gerações na mesma propriedade. No Vale Agrícola de hoje você vai conhecer a família Sweat, que produz e faz venda direta de legumes e hortaliças. Tudo que a gente produz, a gente sempre procura levar sozinho com condição própria. Uma história que vai inspirar e contou com o impulso para crescer. A gente podendo produzir e comercializar o próprio produto, onde é que a gente pode ter o melhor preço e fazer a melhor qualidade, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, e nesta edição também é destaque. Plantio da soja está na reta final no país. Grão não é mais exclusividade das grandes áreas. Em função da renda que ela está retirando, um pouco superior, mais estável do que o milho, né? Na dica Vale Agrícola, como reaproveitar uma cadeira velha com arranjo de suculentas ou outras flores. Guardiões de sementes. Trabalho vai além do resgate histórico. É garantia de segurança alimentar e economia na propriedade. Aqui nós temos as sementes guardadas agora, né? Aqui a gente embala e guarda, que aguentam 2 anos de plantio. Produção de amora em sistema ultra orgânico. Morador de rodeio aposta na produção da fruta com uma planta aquática como principal fertilizante. E ele, na decomposição dele, já vai nutrindo o solo e ajudando na composição física do solo também. Docinhos coloridos e craquelados. Para fazer esta receita são necessários 4 ingredientes. É ou não é uma opção linda nestes dias que antecedem o Natal? E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola inédito e cheio de informação para você está só começando. Guardiões de sementes, você com certeza já ouviu este termo. São as sementes passadas de geração em geração, mas é muito mais do que um resgate cultural. É economia na propriedade rural e mais segurança alimentar. Há mais de 40 anos, este agricultor é um guardião de sementes. Gerson Mauro Fertig tornou-se conhecido pelo amor à terra, pelos cuidados no campo. Ele dedica-se ao resgate, à preservação e à multiplicação de sementes crioulas. Um trabalho fundamental para a biodiversidade e manutenção de espécies rústicas. Além de favorecer o meio ambiente, incentiva ainda o consumo saudável, a independência do agricultor, as tradições no meio rural. Bom, Gerson, então nós vemos a sua propriedade, obrigado por receber a gente. E eu começo lhe perguntando o seguinte, o que é um guardião de sementes? Acho que um guardião de sementes, na linguagem bem prática, é o cara que se preocupa, né? Com o futuro da humanidade, com quem está vindo por aí, porque da maneira que está hoje, é um fim que não tem volta. Então nós temos uma preocupação de cuidar, de resgatar, de buscar onde tem, troca de sementes, festa de municípios, essas coisas, né? Na verdade é o resgate do que se perdeu, né? Porque os de cabelinho branco já foram e tá para os novos cuidar do trabalho de hoje, né? Sementes crioulas, antigas, resgate, história para contar. Nossos avós, bisavós trouxeram isso de algum país, imigrantes, com certeza isso veio de longe, né? Então a gente tem história para contar. Cada semente tem uma história. A partir de quem você pegou e seja quem for que te forneceu, de quem você conseguiu, você tem história para contar daquela pessoa, a origem dessa semente, de onde veio. Então isso é muito interessante. Ainda criança, Gerson apreciava os milhos coloridos do seu vizinho. Ali começava a missão e responsabilidade em cuidar das sementes crioulas. Até hoje lembra da primeira variedade guardada. Então comecei com 14, faz 40 anos que eu cuido dessa variedade. Cargill.
1958. Essa variedade aqui. Então foi a primeira que eu comecei. Mas de todas as sementes, hoje é em torno de 100 a 200, né? Contando tudo. Ervilha, girassol, tudo que você imaginar de sementes, eu tenho. Muitas eu nem planto, só vou fazendo troca de municípios, guardando no banco de sementes, que eu tenho isso refrigerado na geladeira, já as mais velhas há 24 anos, né? Guardadas. Bom, Gerson, o papo tá bom, mas vamos então conhecer o galpão, o banco de sementes? Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando aonde então, Gerson, aqui? No galpão aí para nós ver a produção desse ano. Esse é o galpão aqui, você guarda sementes, é o teu banco de sementes aqui. Banco de sementes, banco de sementes crioulas. O que a gente está vendo aqui, Gerson? O que nós temos aqui? Variedades de milho, e esse ano eu plantei 10 variedades só, que não foi todas, e aqui variedades novas, milhos indígenas, que eu faz 4 anos, agora 4º ano que eu plantei, então aqui nós temos espiga, e aqui nós temos as sementes guardadas agora, né? Aqui a gente embala e guarda, que aguentam 2 anos de plantio. Se você refrigerar, aguenta 100, 200 anos. Mas aqui, da maneira que está, secado ao sol, folhas de eucalipto, para não carunchar, você pode deixar 2 anos aqui que tem germinação de 100%. Gerson, e em 2019 tem novidades. É o primeiro ano que você está comercializando essas sementes? É isso aí, é a primeira vez que eu vou comercializar, né? Porque tantos anos de dedicação cuidando de sementes, eu acredito que com a venda, o pessoal valoriza mais, né? E consegue fazer manutenção. Então a nossa preocupação é sempre dar sequência, né? Então, a primeira vez o interesse é para a gente poder se manter em casa também, ter uma renda extra. Então, a ideia é comercializar esse ano, né? O pessoal vem até aqui ou você vai até algum local comercializar essa sementes? A maioria é aqui na propriedade, né? Mas agora também tem um colega meu que faz esse trabalho de internet, então venda por internet. Eu já vendi alguns quilos de semente, então a ideia é também fazer esse trabalho, né? O pessoal que vem de longe tem ideia de... A internet está aí para tudo isso, para facilitar esse trabalho, então a gente, além da divulgação, a gente faz a venda a partir da internet. Sementes de feijão, de arroz e principalmente de milho. Essas são as culturas que o agricultor Gerson trabalha aqui no município de Frei Rogério. São mais de 150 variedades. Tem sementes aqui de cultivares utilizados há mais de 40 anos atrás. Um guardião de sementes cuida muito mais do que desses alimentos. Cuida da história, das tradições, da origem de muitas famílias no campo aqui de Santa Catarina. Esse trabalho do resgate de sementes crioulas, um trabalho nessa magnitude que ele se tornou nesses últimos anos, ele tem sido realmente muito importante para nós epagrianos e para toda a comunidade, pelo fato de nós estarmos preocupados sim com a soberania alimentar. Uma luta pela autossuficiência de sabor e saber. Um resgate também de alimentação afetiva, que a semente crioula passa realmente a ser uma grande aliada. E nos espelhando no trabalho do nosso amigo Gerson de Frei Rogério, toda a nossa região realmente está entusiasmada com essa proposta. E muitos são os guardiões de sementes que estão surgindo a partir deste exemplo. Plantar, distribuir e proteger sementes é o que eles fazem. Os guardiões incentivam práticas agroecológicas que diminuem a dependência da agricultura em insumos vindos de fora da propriedade. O seu Diodato também é guardião de sementes em Frei Rogério. Com essas chegadas de novas sementes aí, foi ficando... Todo mundo foi no comércio comprar sementes, né? Então, e daí essa semente crioula foi ficando. Essa semente que vem de fora é boa para a produção de grãos, mas para comer o milho verde, para fazer uma conserva, isso ali não tem aquele gosto bom de comer. Então, um tanto é essa preocupação nossa de guardar a semente, preservar, né? Sempre tem, né? A gente tem os encontros municipais, a gente faz um encontro anual na nossa comunidade, no nosso município, e agora, mês passado, a gente teve mais um encontro em Videira. Semana que vem temos um em Curitibanos, e assim a gente vai trocando. Vamos fazendo troca de sementes, vai conhecendo o pessoal, universidade, entra junto, alunos, muita curiosidade, né? Nos municípios onde existe o trabalho, principalmente da extensionista social, essas trocas de sementes acontecem em reuniões e oficinas nas próprias comunidades rurais.
Um trabalho que as extensionistas coordenam e que tem realmente uma aceitação muito positiva por parte das famílias de agricultores. Para ajudar na renda da propriedade, focada principalmente em gado de leite e apicultura, Gerson também faz o serviço de moagem de grãos e limpeza do arroz. O filho ajuda e segue os passos do pai, garantindo a sucessão familiar. A Epagre apoia os guardiões e guardiãs de sementes em todo o estado. Sabe que preservar os saberes e as tradições é valorizar as pessoas. Esse trabalho da Epagre é no resgate dessas sementes crioulas, tão esquecido no estado, e aqui no município a gente está resgatando com uma certa facilidade, até porque o Gerson e o Diodato fazem um trabalho fantástico. A Epagre, o que ela apoia nesse sentido? Convida eles para fazer divulgação nas oficinas que a gente faz no município, nos municípios vizinhos e na região. Então eles têm uma variedade muito grande de milho, de feijão e de arroz, principalmente, né? São as 3 variedades principais, e eles colaboram nessa troca de sementes com outros agricultores de outros municípios. Então isso para nós facilita muito. Nossa sorte ter esses guardiões, que se multipliquem, né? E esses 2 valem muitos. O plantio da soja está na reta final, ultrapassou os 90% nesta semana. E nos últimos anos, o grão deixou de ser uma exclusividade das grandes propriedades. Tem atraído também os pequenos e médios produtores. Os irmãos Valdir e Valdemar Bachmeier, da Valada Mosquito, no município de Agronômica, têm 80 hectares de soja plantados nesta safra. Esta daqui está com 14 dias, já bem nascida. Nos últimos anos, eles aumentaram a área plantada com o grão. A soja veio para nós para a rotação de cultura, mas aí ela se tornou mais lucrativa do que as culturas que nós estávamos plantando, então comecemos a investir mais na soja e estamos largando das outras para produzir só soja. 50 hectares são do terreno da família e outros 30 arrendados. Segundo o técnico agrícola da Cravil, o aumento da produção em agronômica segue uma tendência de toda a região. Soja antiga, uns anos atrás, isso era considerado em grandes áreas, né? Hoje a gente tem uma abertura de áreas muito significativa na nossa região do Alto Vale de plantio de soja em função da renda que ela está retirando, um pouco superior, mais estável do que o milho, né, que era a cultura que predominava a nossa região, em função das produtividades que a gente consegue tirar nessas áreas. Então, a soja está sendo rentável para esse produtor, mesmo com áreas consideradas pequenas. Para garantir a boa produção, muitos agricultores apostam também no plantio sobre a palhada, neste caso aqui do trigo. É porque se consegue controlar bastante a erva daninha, que é a buva, e tira bastante a doença da terra e também faz a rotação da cultura, que tira a doença da safra passada e a soja produz muito bem. A gente entra ou com triticale ou com trigo, então assim a absorção desses produtos através de palhada é melhor, até em função de manejo, né? Hoje de muitas ervas daninhas que a gente tem durante a cultura da soja, que controla-se no inverno. Então a gente aproveita essas safras para fazer esse controle. Melhor estrutura de solo, maior também o controle de doenças. Além disso, a palhada retém melhor a umidade. Como a gente está assim, com um ano muito de climas opostos, quando é período de chuva é muito forte, período de estiagem muito prolongada, essa palhada me mantém mais úmido esse solo. Então ela melhora meu processo de germinação, meu estande de plantas fica melhor e isso me gera uma uniformidade melhor para nascer e colheita e melhorando a produção dessas áreas totais. Cuidados que garantiram bons resultados ano passado. Teve áreas aí que nós produzimos em torno de 91 sacos por hectare. Aqui para a nossa região é muito bom. Esse ano pretendemos chegar lá de novo. Esse ano a germinação dela está melhor esse ano, então a tendência é de produzir muito bem.
E ainda falando em soja, olha só, a estimativa é de que no Brasil sejam plantados 36,4 milhões de hectares nesta safra, um aumento de 1,5% em relação à safra passada. E na colheita, a expectativa é de recorde, 120,7 milhões de toneladas. Se você nos acompanha pelo Facebook e YouTube, muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar essa transmissão e também comentar de onde é que nos assiste. Nós vamos agora para um rápido intervalo, porque na volta tem impulso para crescer. Família de Lontras tem 4 gerações unidas no trabalho com legumes e hortaliças. E na dica do Vale Agrícola, uma cadeira velha que estava no lixo pode virar portas suculentas. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. A Eco7 é a única do segmento certificada pela Sociedade Brasileira de Reabilitação Traumatológica e Ortopédica. O processo de fabricação dos colchões Eco e acessórios do sono da Eco7 é certificado pelo ISO 9001. Produzimos alta tecnologia para preservar seu maior patrimônio, sua saúde. Diga sim à vida, conforto e cuidados com sua saúde e bem-estar. Colchões Eco7, sinônimo de longevidade. E agora tem dica do Vale Agrícola. Hoje você vai aprender como se faz um arranjo e ainda como reaproveitar muito bem uma cadeira antiga. Oi, eu sou Angelita Tenfen e hoje eu quero dar umas dicas bem legais sobre suculentas para vocês. Hoje vamos começar por uma cadeira antiga, que eu encontrei ela numa caçamba de lixo e achei maravilhosa. A gente pode pintar ela, se você quiser pôr cor, pode pôr. Eu gosto assim, como eu encontrei. Posso dar uma lixadinha a mais, mas eu prefiro dessa maneira. Para fazer o vaso, para a gente poder plantar, eu fiz 4 sarrafinhos. Daí eu parafusei eles ali dentro, né? E por baixo deles, eu fiz madeiras, ó, tudo madeira de aproveitamento. Parafusadinha também, que fica reto, e furos para drenagem. Vamos pôr o isopor para fazer uma pequena drenagem. Pode ser usado o que tiver em casa, o pedrisco, a brita, por exemplo, até casqueiro de madeira pode usar também, que também fica bom. Isso é só para não segurar muita água no fundo, né? Colocada a drenagem, usamos o nosso substrato, que já é aquela misturinha que eu já ensinei, e vamos completar. E essa misturinha de terra que eu fiz, eu vou colocar de volta para quem não viu poder dar uma olhadinha nessa dica da terra. Com cactos, essa cadeira fica maravilhosa também, né? Isso vai da tua criatividade. Se quiser fazer com florzinha de época, com cacto, com a suculenta, tudo fica bonito. Agora vamos completar com a suculenta. Eu gosto de fazer com a suculenta que eu decapitei, que ela não tem a raiz, porque assim ela vai formar a raiz dela aqui dentro e se adaptar com o espaço mínimo que ela tem. Isso faz uma grande diferença. A gente vai ajeitando, vai imaginando como quer a colocação das florzinhas. Quanto mais perto, mais bonito fica. Se você gosta de uma pedra, pode pôr uma pedra aqui também. Pode fazer um pequeno jardinzinho com banquinho, com pontezinha. Daí temos o nosso assento aqui para fazer uma decoração na varanda, porque essas cadeiras, essas peças não aguentam muito tempo na chuva.
Então, quanto mais protegidas elas tiverem, melhor é. Agora é só esperar crescer e aproveitar essa maravilha da natureza. Beijão! Impulso para crescer. Hoje nós vamos trazer uma história muito bacana de uma propriedade que reúne 4 gerações no plantio e também na comercialização de verduras e hortaliças. União é a palavra da família Schwetz, em casa ou no trabalho. Se tem hora de folga, estão juntos. Se é dia de trabalhar, também. Uma história que começou com o avô Oscar, passou para os filhos Elcio e Artenir, depois para 2 dos netos, incluindo Daniel, que já é pai da pequena Sandra, de 1 ano e 7 meses. Desde 20 anos eu já trabalho na agricultura. E tudo que a gente produz, a gente sempre procura levar sozinho, com condição própria. Criou os filhos na roça, os filhos foram aprendendo com a gente foi ensinando eles. Daí depois dos filhos foi para os netos. Agora a bisneta já está junto na roça também, ela está gostando, né? Seu Oscar foi um dos pioneiros na venda direta da produção para centrais de abastecimento, feiras e mercados. Entre os produtos plantados e comercializados pela família estão a cebola, o pepino, o pimentão, a abobrinha e o tomate, que hoje representa a maior produção. Ao longo de todos esses anos, a produção de tomate foi crescendo junto com a história da família Schwetz. Hoje são 3 variedades de tomates. Em média, são colhidas de 300 a 400 caixas de tomate por 1000 pés. Nós plantamos na faixa de 8.000 por ano, assim, mas daí nós temos outros que plantam para nós também, tem outros sócios que plantam para nós daí também. A gente podendo produzir e comercializar o próprio produto, onde é que a gente pode ter o melhor preço e fazer a melhor qualidade, né? Antigamente tinham as qualidades de tomate que se colhia o máximo 100 caixas por 1000 pés. Hoje tem essas variedades novas ali que dá a média de mais de 500 caixas por 1000 pés. Se for bem cuidado e caprichado, tem que ser, depende da pessoa também, não? E do capricho que a gente tem, não? Frutos que saem da lavoura direto para esse galpão, onde são selecionados e passam pelo processo de limpeza. Para ficar mais bonito, para ter um bom produto nas bancas, né? A gente vai no Ceasa, né? A gente faz supermercados, verdureiras, né? Que a gente liga antes, já manda zap para o freguês, daí sempre tem antes já vendido já. E aqui a sucessão familiar não acontece apenas na agricultura, também nos negócios. As 3 gerações são associadas desta cooperativa de crédito, até mesmo antes de ter sede no município. Desde que existiu a Cicobi, a gente trabalha com ela e daí então se a gente precisar de um financiamento, o banco está perto de nós agora, fica fácil acesso para todo mundo. A gente vê a agricultura hoje no nível bem avançado, tanto de colheita quanto na parte de produtos, até os grãos, silagem, então é tudo hoje estudado. Então o Cicobi tem linhas específicas para atender o agricultor, onde vai atender essa necessidade dele, para poder trazer o melhor preço, o melhor valor e sempre está agregando na vida dos agricultores aí. Tecnologias e incentivos que vieram para facilitar o trabalho, garantir a qualidade do produto final e ainda a permanência dos agricultores na atividade. O neto Daniel sabe da importância de seguir o legado do avô. Passou pro meu pai, meu tio, e não, adquirir muita coisa, não deixar ir fora, né? Porque tudo foi suado para adquirir, né? Que é tudo mais fácil hoje em dia, mais moderno, tá, né? E é bom de trabalhar assim em família, unido, né? 4 gerações na propriedade, produzindo com qualidade e também fortalecendo os laços. É só para lembrar que a gente trabalha em família, daí eu chamo minha esposa aqui, minha filha, pode se aproximar. E daí tem uma que está na escola e daí o restante da família pode chegar. Quando você vê um produto nas bancas que for da família Schwetz, é essa daqui que produziu. Está aqui a família que produziu os produtos.
bacana esse exemplo da família Schwetz. E legal saber, né, que a gente vê sempre aquelas frutas, verduras na prateleira, sempre tem alguém por trás e neste caso uma família tão unida com um trabalho tão bacana. Nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta as amoras vão pintar a sua tela. Em Rodeio, a agricultura aposta na produção do fruto ultra-orgânico. A fertilidade do solo está ligada às lagoas da propriedade. Daqui a pouco vamos te contar como. E tem receita já em clima natalino, como preparar estes craquelados em 3 cores diferentes. Desde muito cedo, diariamente, a fartura que chega à nossa mesa é o resultado de uma perfeita combinação. O trabalho do homem do campo e a excelência em nutrição animal das rações Cravil. Produtos desenvolvidos com ingredientes selecionados do campo, alta tecnologia e experiência de mais de 40 anos de quem se preocupa com o resultado final. Um plantel produtivo e saudável. Rações Cravil. Tecnologia conquistando resultados. Em 1984, surgiu uma empresa preocupada em fornecer aos agricultores sementes de cebola de qualidade. Há 4 décadas, a Lotário vem investindo em tecnologia, que traz mais sanidade e desenvolvimento para quem sabe que qualidade é fundamental. Sementes Lotário, o nome de força em sementes de cebola. A Amora está ganhando os campos de Santa Catarina. Baixo investimento, alta produção e possibilidades de mercado atraem agricultores como Paulo, que você vai conhecer agora na reportagem. E a fertilização é o mais interessante. Uma planta aquática é a principal aliada. Roxas, vermelhas ou ainda verdes, não importa. A beleza está mesmo nos diferentes estágios. As amoras ganharam espaço no sítio do Paulo, que fica no bairro São Pedro Novo, em Rodeio. O agora agricultor já comandou mais de 80 funcionários no mercado imobiliário e decidiu trocar tudo pela vida simples e cheia de sabores. A gente optou pela amora por ser uma produção de desenvolvimento rápido. Ela já no primeiro ano começou a produzir. E foi a primeira alternativa para iniciar a atividade do sítio. O sítio a gente comprou há 10 anos e ele não tinha nada do que se vê aqui hoje. Aqui eram arrozeiras, né? A área era degradada, o pessoal usava muito veneno, botava fogo e tal. São 2 variedades de amora, a tupi e a ébano, que rendem frutos em épocas diferentes. As 2 juntas geram em média 1 tonelada de produção todos os anos, o que chama atenção, já que a área plantada é considerada pequena. O modo de plantio é em filas duplas, mas ano que vem deve mudar, por um detalhe técnico. Isso, na verdade, é um castigo, né? A gente resolveu fazer o pomar duplo para otimizar a área, já que a nossa área é pequena, a nossa área útil é de 30 mil metros quadrados. Se optou por um pomar duplo que faz com que a gente se obrigue a entrar com o braço dentro da roseira. Mas a produtividade, sim, é praticamente o dobro do que em varal, que seria mais simples a colheita e tudo mais. O diferencial desta propriedade é o sistema ultra-orgânico. Não é utilizado nenhuma adubação química ou de origem animal. O segredo está na utilização de materiais vegetais. Além de não utilizarmos nenhum tipo de químico, nem os autorizados pela agricultura orgânica. A gente nem utiliza calda bordaleza, por exemplo. Na verdade, o que a gente faz aqui é cuidar do solo. A principal aposta do Paulo ainda é pouco conhecida no Brasil, mas amplamente utilizada em outros países. O aguapé, por ser um material sem cheiro e de pH neutro, não atrai insetos indesejados para o plantio. Então aqui você vai encontrar só minhocas, centopeias, caramujos, só animais de decomposição, que favorecem a decomposição. E não animais que são atraídos por cheiro forte, como esterco de gado, de galinha, né, que são animais que provocam distúrbios na plantação, né? O aguapé é produzido na lagoa da propriedade, com 2 finalidades.
uso para adubação e trato para os peixes. A gente tem duas variedades de aguapé e a azola. A variedade em rama, que é essa mais alta ali, ela é usada para adubo e essa menor para alimento, para alimentar o peixe. Também como adubo, o excedente vai para adubo, mas a gente prioriza a menor para alimento, que favorece a alimentação do peixe, porque o outro a folha fica muito alta e o peixe não alcança. Na minha propriedade mesmo eu tenho um pouco de dificuldade por ser cercado de montanhas, e aí eu produzo de novembro a março só. Mas é o suficiente para atender toda a propriedade, ele tem um crescimento muito rápido, ele dobra de tamanho todos os dias praticamente. O aguapé é recolhido da lagoa, passa por um processo de secagem natural, ao ar livre, e em seguida é moído, para se degradar mais rápido. E como ele tem o pH neutro, você pode colocar ele inclusive verde. Né? Você pode fazer ele como uma cobertura vegetal, né, para dificultar o surgimento de ervas daninhas e tal. E ele, na decomposição dele, já vai nutrindo o solo e ajudando na composição física do solo também. Né? Os cuidados seguem a teoria de que uma planta saudável não necessita de tantos cuidados, já que evita vários tipos de problemas, como fungos e doenças. Aqui na propriedade são utilizados ainda outros tipos de fertilização, como casca de arroz, pó de rocha e as folhas das árvores. Um ambiente equilibrado, as pragas não se aproximam muito, porque a praga tende a procurar animais ou plantas já sofridas. Na natureza, a praga busca o que é mais fraco e não um ambiente saudável. Então a gente tem muito pouco ataque de pragas aqui, e isso faz com que a gente não precise cuidar tanto das plantas em si, e sim do solo, com o material vegetal. O Paulo vende amora in natura ou congelada em uma feira orgânica em Blumenau. Para aproveitar as sobras de produção, faz ainda geleia, suco e a novidade deste ano, o vinho. E neste processo, uma outra planta da propriedade se tornou aliada, a moringa oleífera. A gente conseguiu produzir o vinho estabilizando ele, eliminando fungos, bactérias que eventualmente tenham entrado na produção, e a própria levedura, para estabilizar o vinho, para que ele não se tornasse um vinagre e tal, está usando o pó da semente da moringa oleífera para decantar e também estabilizar o vinho. A propriedade atende aos conceitos da agrofloresta, onde nada se perde, tudo se transforma. Produção de peixes, amoras e outras frutas formam um elo na cadeia produtiva. Nós não geramos poluição, nós não sujamos o rio, a gente não põe fogo, não usa produtos químicos. Então isso traz para nós também satisfação por produzir um alimento íntegro, saudável, né? E a nossa própria saúde. Mega maluca crocante. Esta é uma forma interessante de definir a receita que você vai aprender hoje. Quem vai ensinar é a Jaque, são os craquelados gourmet. Olá! A receita de hoje que nós vamos trazer para vocês é craquelados gourmet. Olha só que coisa mais linda que nós vamos preparar. E vai vir a calhar com as nossas festas natalinas. Vamos lá então para a receita? Nós vamos utilizar um pacote de massa de bolo, pode ser qualquer sabor. Eu vou utilizar de chocolate para fazer esse craqueladinho aqui. Mas se nós estivermos utilizando, podemos utilizar a de laranja com a cor verde, com os dois corantes junto. Vamos fazer este aqui com saborzinho cítrico, que também vai lembrar o Natal. E a vermelha com o bolo de baunilha e o corante vermelho, que também vai lembrar o saborzinho do Natal. Mas agora nós vamos preparar então a de chocolate. Vamos lá. Um pacote de massa de bolo. Esses pacotes de massa de bolo pronta. Com 2 colheres de sopa de óleo de coco. Por que óleo de coco? Vocês podem ter essa curiosidade. O óleo de coco, porque como é um biscoito, ele vai concentrar sabores, o óleo de coco vai trazer um sabor inexplicável para essa massa e a textura dela vai ficar mais cremosa, como a gente quer mesmo. Vamos utilizar também 2 ovos. Como é de chocolate, eu não vou utilizar os corantes, mas se formos preparar
a de limão, ou a vermelha de baunilha, a gente utiliza os corantes, que fica assim super bonito para Natal. Agora, gente, o preparo é super rápido e super simples também. É só misturar a massa mais seca para a gente poder manusear sem problema nenhum, sem ela desmanchar. Gente, não deixem de fazer essa receita. Além de saborosa, ela fica super bonita para compor a nossa mesa natalina. Quem sabe na pré-ceia com um chazinho, combina super bem. Quem sabe até como final de ceia, a hora que os nossos convidados estão indo embora, a gente serve um biscoitinho para levar para casa. Fica uma coisa tão amorosa, tão carinhosa de Natal. Nós vamos entrar com as mãos amassando para chegar no ponto, na textura final. Segredinho, gente, não misturar muito, não sovar a massa, porque essa massa é com trigo e trigo tem glúten. O glúten a gente quer para outras massas, para massas elásticas, a gente não quer para massas que tem que ficar crocante. Eu utilizo essa colherzinha aqui, das colheres de medida, para a gente ter um tamanho padrão. Então, como é que a gente faz? A gente faz isso aqui, joga no açúcar de confeiteiro. Gente, a partir daqui, agora mais um segredinho. Quando a gente coloca no açúcar de confeiteiro, não é só passar. O que a gente tem que fazer? Preparada a forma montada, o forno já está lá ligado, pré-aquecendo, porém em uma temperatura baixa. A gente pega o açúcar de confeiteiro e aperta em cima, para que com o calor do forno não aconteça a absorção total do açúcar. Se a gente colocar pouquinho, vai absorver o açúcar e não vai craquelar. Assim, ó, com uma camadinha grossa, a gente coloca na forma untada, ó, veio aqui com o biscoito, apertou, camadinha grossa, forma untada. Agora vamos levar os nossos craquelados gourmet para o forno, prestando atenção na quantidade de açúcar de confeiteiro que fica concentrado em cima deles. E um outro detalhe importante, nós vamos pré-aquecer o forno, mas mantê-lo em torno de 160 a 170 graus. Por quê? Para que abra o calor, abra o açúcar e não queime, certo? Então vamos lá, em torno de 25 minutos nós vamos ter os nossos craquelados prontinhos. Então, passados os 25 minutos de forno, aqui nós temos o nosso craquelado gourmet de chocolate. Mas vamos ver os coloridos também, né? Olha que lindinho aqui o vermelho. Olha como fica bonito. Vamos provar um então? O sabor é maravilhoso. Não fica doce demais. Sabor de nega maluca em bolachinha. Uma delícia. Não deixem de fazer, gente. Que receita simples e fica uma delícia. Façam, viu? Detalhe, né? Massa de bolo de chocolate você não precisa usar corante. Se você usar alguma das outras duas alternativas, você pode escolher até a cor. Verde, laranja, vermelho, a cor que você quiser. O Vale Agrícola termina aqui. Aproveite a sua folga e tenha uma semana produtiva de trabalho. A gente se vê no sábado que vem. Até lá!